Olá, tudo bem? Paz do Senhor Jesus para você. O meu nome é Cristina, sou diaconisa da Igreja de Atos e eu gostaria de estar passando para você que está vendo esse vídeo algumas questões referente à Bíblia que muita gente tem se perguntado, assim como eu já me perguntei. Não sei se você é uma pessoa assim igual a mim, que sou curiosa, quero ver, vasculhar na palavra de Deus onde está escrito o porquê disso, o porquê daquilo. Será que se eu estou fazendo assim, estou certo? Se eu não estou fazendo, eu não estou agradando a Deus? Esses tipos de questões assim que nós temos, né, entre nós, nosso íntimo e Deus. Então eu estava aqui meditando, né, e o Espírito Santo falando assim para mim, que era uma parte que muita gente tem essas dúvidas também, né? Não é possível que eu seja a única no mundo inteiro, não é? E eu tava aqui questionando, né, aqui comigo mesmo, né, algumas perguntas, né, várias assim, né, porque quando eu dediquei, quando eu iniciei a minha vida cristã e dediquei de verdade a minha vida para estar fazendo a obra de Deus no Eis-me Aqui, eu percebi que eu tenho que aprender mais e mais dele, porque senão não tem como eu estar servindo um Deus da qual eu não conheço, entre aspas. Eu tenho plena convicção e confio plenamente e fé, meu Deus. Porém, é, eu não posso me deixar parada nessa base. Eu tenho que estar cada dia mais buscando e entendendo e buscando mais de Deus. Assim como eu como a comida para alimentar meu corpo, eu também preciso me alimentar espiritualmente através da palavra de Deus. E estava aqui meditando, então, e uma pergunta assim que eu sei que muita gente deve ter, que é: por que que você está aqui na Terra? Por que que Deus te deu fôlego de vida? Qual que é a sua finalidade aqui nesse mundo? Você já parou para pensar nisso? Por que que Deus tem colocado você aqui, ó, para você estar vivendo a vida que você vive hoje? Por quê? Parou para pensar? Muitas vezes, muitas coisas acontecem na nossa vida, tudo é correria hoje, né? Eu creio que já está nos últimos tempos, né? A vida está sendo muito corrida, muito diária, a gente muitas vezes não tem nem tempo, né, de fazer as coisas que a gente gosta, e uma delas que vai ficando quase assim em último plano é um tempinho pra gente mesmo, para nós mesmos. Às vezes a gente faz as coisas para agradar os outros, faz as coisas no trabalho, faz as coisas, né, para outras pessoas, mas a gente não tira um tempinho pra gente. E é importante. E como que você vai cuidar de você? Como que você vai? Comendo, se divertindo, saindo, relaxando a mente, descansando, né? Fazendo as coisas que você gosta. Mas e o seu espírito? Você vai deixar ele também largado, ele sem se alimentar, ele sem estar sendo recarregado, né? Com essa fonte de energia preciosa para as nossas vidas, que é a palavra do Senhor? Então vamos lá. Ó, eu estava lendo aqui em Eclesiastes 12, que fala que qual é a nossa finalidade aqui na Terra, o porquê que Deus fez a gente. Em Eclesiastes 12, no versículo 13, fala assim, na parte B: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Forte, né? Aí você percebeu para que você foi criado? Você foi criado para temer a Deus e a obedecer os mandamentos dele. Porque se não fosse o fôlego de vida que ele deu para você, para mim, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos de jeito nenhum. E qual que é a nossa gratidão? Qual que é o nosso dever? Que o próprio Deus relata na palavra de Deus em Eclesiastes 12, que a gente tem que temer a Deus. Temer a Deus e obedecer os mandamentos dele. E o que está acontecendo hoje em dia? Será que a humanidade está temendo a Deus? Será que a humanidade está obedecendo os mandamentos dele? Eu acho que a maioria não. Vamos lá na palavra de Deus, que é o jornal mais atualizado do que, aliás, o jornal mais atualizado do que o dia de amanhã, né? Do que pregar. Vamos lá em Romanos 1, que fala sobre isso.
Olha só, Romanos. Foi escrito por Paulo, pelo apóstolo Paulo, tá? Em Romanos primeiro. Tá falando assim, a culpa da humanidade. É o título aqui, tá? Iniciando-se a partir do versículo 18, que eu quero entrar nesse contexto. Onde eu falei que, será que estamos obedecendo a Deus? Será que estamos amando a Deus, temendo a Deus e obedecendo esses mandamentos? Será? Romanos 1, versículo 18. Do céu Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Vamos lá, 19. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Será que alguém duvida disso, que tem sido visto claramente? As maravilhas que Deus tem feito? Aqui fala algumas sobre, ó. A sua natureza divina tem sido vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Deus, ele se mostra de várias formas pra gente. Se mostra num novo dia, no amanhecer, pra gente entender que é Ele que deu mais uma oportunidade de vida pra gente. Quantas pessoas hoje não abriram os olhos, não acordaram? Quantas pessoas, né? E hoje nós, você que tá vendo esse vídeo aqui, e a mim, estamos aqui, ó, vive e forte. Essas pessoas, elas sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornam tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Olha como que é uma pessoa que não teme a Deus, não obedece o mandamento dele. Eles dizem que são sábios, essas pessoas, mas eles são tolos. A palavra de Deus que está dizendo isso. Se você tiver oportunidade, não sei onde você está agora, mas se você tiver, abra também em Romanos 1. Eu já estou no versículo 22. Abra também comigo para você ver o que diz as Sagradas Escrituras. Não deixe ficar só na minha voz, não deixe se alimentar somente do que eu estou falando. Olhe também, tenha essa curiosidade de pesquisar também, de ler na palavra de Deus, porque não sou eu que estou falando. Vamos lá, 23 versículo. 22 de novo. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a Deus, ao Deus imortal, eles adoram ídolos que se parecem com os seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Você tá vendo? Presta atenção, continua prestando atenção. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem as coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Então, essas pessoas que ela não glorificam a Deus, que é um Deus imortal, um Deus eterno, digno de honra e glória, aquelas pessoas que não glorificam a Ele, aqui está falando bem claro que por isso Deus entregou aos seres humanos aos desejos do coração deles. Então, o desejo desse coração é daquelas pessoas que não estão nem aí para Deus. Deus deixou no coração deles eles estarem fazendo mesmo essas coisas que Deus não abomina. Deixou no coração deles mesmo. Por quê? Você vai ver no finalzinho. Olha só. Fazendo essas coisas sujas para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou. Quantas vezes muitas pessoas têm adorado bens materiais mais do que Deus? Têm adorado pessoas, né? Às vezes, o seu chefe, você fica ali bajulando seu chefe, você tem adorado ele mais do que a Deus. Às vezes, é um ente querido que você gosta, às vezes seu esposo, às vezes seu filho.
Às vezes sua esposa, que você coloca em primeiro lugar do que Deus. Aqui fala sobre isso, que Deus criou, em vez de adorar e servir ao próprio Criador, eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou. Em vez de adorar e servir ao próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém? Não deixa você se cair nessa enrascada de adorar algo ou coisa ou ser humano ou qualquer coisa de qualquer espécie, ao invés de adorar a Deus, ao invés de agradecer o nome de Deus, porque foi Ele que te criou, não foi seu marido que fez você, não foi seu filho que fez você, não foi nenhuma estátua de adoração que fez você, não foi nenhum animal que fez você, não foi nada do qual a gente às vezes não foi o dinheiro que te fez. Não foi nada disso que fez, foi o Deus, nosso Criador, que te fez. Então, somente Ele é digno de toda honra e glória, somente Ele. Eu sei que para muita gente é difícil ouvir essas palavras, é difícil ouvir, mas o entendimento ele tem que ser aberto. Apesar de que aqui Deus está falando. Por isso, Deus entregou aos seres humanos os desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Então, Deus deixa a pessoa ir caindo nesse erro, caindo nesse erro. Entendeu? Versículo 26. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas. Pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. O 27. E também aos homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relação vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Olha o 28. E como não querer saber a verdadeiro e como não querem saber o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos os seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Então, muitas pessoas aí afora na humanidade, eles não querem conhecer Deus. Não querem. Aí aqui Deus está falando no versículo 28, e como eles não querem saber o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos em seus maus pensamentos. Porque você não obedecer à palavra de Deus, você não seguir o mandamento de Deus, aqui está deixando bem claro que a pessoa vai seguir nos maus pensamentos dele. Porque tudo que for contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus, é convertido como mal. Não é como bem, é como mal. Vamos lá. Essas pessoas são cheias de todo tipo de perversidade, maldade. Olha a humanidade como tá. Pessoas de todo tipo de perversidade. Estou no versículo 29. Do tipo de maldade, ganância, vício, ciúmes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem os pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Olha como que está a humanidade. Esses são os adjetivos das pessoas que não obedecem aos mandamentos de Deus e não temem a Deus. Eu não quero me encaixar nesse grupo. Jamais, jamais. Eu ser uma pessoa que tenha maldade, ganância, viciada, ciúme de morte, ciúmes, me meter em briga, em mentiras, malícia, caluniar e falar mal dos outros, ter ódio de Deus, misericórdia. Ser atrevida, orgulhosa e vaidosa. Olha como que ele continua. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais. Jamais, 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 jamais. Os tipos de coisa que eu abomino. Jamais. São imorais essas pessoas, ó. Fora dos costumes, não tem moralidade. Não cumprem a palavra. Não tem amor por ninguém.
e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aquele que fazem essas coisas merecem a morte. Eles sabem disso. Mas mesmo assim continua a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. É forte, né? Se a gente for parar, ter o discernimento e pensar que nós fomos criados para temer a Deus, obedecer aos mandamentos de Deus, e muitas vezes a maioria da humanidade está fazendo tudo ao contrário, sem conhecimento, sem entendimento de Deus, fazendo o que quer, é muito triste, é muito, sabe, muito fora, assim, do padrão espiritual que Deus, assim, coloca pra gente, né? Vamos voltar lá agora em Eclesiastes 12, onde eu comecei aqui a palavra. Só que agora eu vou pro versículo 6, 12, 6. Essas pessoas que vivem a humanidade que vive fazendo tudo ao contrário da vontade de Deus, no versículo 9, fala uma coisa assim bem interessante, que um dia a vida vai se acabar, como uma lamparina de ouro, cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro que se despedaça, quando a corda do poço se parte, então nosso corpo voltará ao pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Tudo isso que eu acabei de falar, referente ao que a humanidade vem fazendo, vício, todas as coisas, tudo é ilusão. Ah, mas eu não vou ficar buscando a palavra de Deus, porque eu vou deixar de beber, vou deixar de fumar, vou deixar de fazer as coisas que eu gosto, eu vou deixar de sair. E não percebe o erro que eles estão se metendo, não percebe o erro. Aí acontece o quê? Acontece que a própria palavra de Deus aqui no versículo 18, em Eclesiastes 12, fala que isso é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. No 9, no versículo 9, o sábio, usando o seu conhecimento, continua a ensinar o povo o que sabia. No versículo 10, procurou usar palavras agradáveis. E tudo o que escreveu é verdade. As palavras do sábio são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Aí aonde eu entrei, agora entra na onde eu iniciei, que no Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja bem ou seja mal. Você quer prestar conta das coisas que você fez na vida? Então faça o bem. Não faça o mal, não. Não fique no meio termo. Não fique, eu não quero, eu tô buscando a Deus, eu já falo com Deus, eu sei que Deus me ama e eu vou seguir na minha vida, fazendo as minhas coisinhas que eu faço todo dia. Não faça isso, não. Deus, ele ama você, mas você tem que ser obediente à palavra dele. É que fala, nós fomos criados para obedecer os mandamentos dele, temer a Deus e obedecer os mandamentos de Deus. Então se alimente, procure saber mais e mais aqui da palavra de Deus, o que Deus tem para você. Procure saber. Não deixe ser enganado por ninguém que venha falar coisas para você e você não pesquisar. Não deixe ser um cego. Não deixe um cego te guiar. Um cego guiar outro cego espiritual. A gente tem que ver, a gente tem que pesquisar. Tenha curiosidade de ler a Bíblia. Tenha curiosidade de saber as coisas eternas, porque aqui é passageiro. Aqui uma hora ninguém vai estar mais aqui. O dia que acabar tudo isso, será que a gente vai prestar conta de bem ou do mal para Deus? Eu não quero prestar contas de mal, coisas más que eu fiz. Eu prefiro não pagar o preço.
Eu prefiro obedecer a Deus, temer a Deus e obedecer os mandamentos dele. Eu prefiro. E você? Fica aí essa questão na sua mente. Fica aí. Pensa direitinho, vê direitinho o que você quer para sua vida, vê direitinho o que é melhor para você. O que você acha que é melhor, tá? Busca a Deus enquanto ainda se pode achar. O tempo é agora. É nesse instante, é nesse momento. Não deixe para amanhã, não. Tá bom? Grande abraço para você. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?